Olá. A parábola de Mateus capítulo 20, onde fala dos trabalhadores na vinha, tem algo interessante. Aparentemente, Jesus contou essa história dizendo que o dono da vinha vai lá e convida, ou chama as pessoas para trabalhar para ele logo cedo, oferece um valor, logo depois vai em outros horários chamando mais pessoas para trabalhar e no decorrer do dia ele vai chamando pessoas para trabalhar. Chega no final do dia, ele começa a pagar os seus empregados. É interessante perceber que o último que foi contratado é o primeiro a ser pago, recebe um valor. O primeiro que foi contratado recebe o mesmo valor. E aparentemente há um descontentamento ali. E Jesus conta isso como se o reino do céu é como essa situação. Como entender esta parábola? Será que há alguma injustiça? Será que as pessoas que estão envolvidas ali não é para ficarem desconfiando do dono da vinha, do dono do céu? Como entender essa parábola? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos mais uma vez aqui juntos com você, fazendo o programa Na Mira da Verdade, esse programa em que nós temos esse momento para estudar a Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia aqui. Você que está chegando agora, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo, você pode fazer a sua pergunta para a gente e nós temos que responder baseando-se na Palavra de Deus. Se for uma pergunta bíblica, a resposta vai estar aqui. Se você tem algum questionamento, se tem alguma dúvida com relação à Bíblia, com relação à religião, o que se prega por aí, enfim, manda sua pergunta para a gente. Vamos juntos aprender. E quem está na mira para responder a sua pergunta na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez aqui no Na Mira da Verdade, para colocarmos as perguntas dos nossos telespectadores na mira da verdade. Aguardamos as perguntas de vocês e obrigado pelo carinho por nos permitir agora entrar na sua casa. Professor, nós abrimos o programa aí falando sobre essa questão da parábola de Mateus 20, que é ali dos trabalhadores na vinha. E quando a gente lê a parábola, professor, a gente vê o que acontece ali e muitas pessoas começam a achar aquilo que é meio injusto. Porque aqueles que foram contratados para trabalhar o dia todo receberam o mesmo valor daquele que foi contratado para trabalhar a última hora. E aí, Jesus começa a contar essa história para dizer como é o reino dos céus. Eu não sei qual era o contexto ali que ele precisou contar essa questão, mas a dúvida é a seguinte: a gente pode, de repente, ao ler essa parábola, achar que há uma injustiça da parte de Deus? Ou seja, aquele que foi cristão a vida inteira, que aparentemente se sacrificou para ser um cristão, para receber o galardão, e outro que viveu a vida inteira na gandaia e no último momento se converte e aí o galardão é o mesmo. É isso mesmo a questão do reino dos céus com relação a essa parábola? Algumas pessoas, ao lerem a parábola, podem pensar que Deus é injusto, mas na verdade com a parábola, Cristo quis mostrar que não há nenhuma razão para um cristão ter ciúme de Deus ser bondoso com os últimos, assim como ele foi com os primeiros. Então essa parábola é muito interessante, primeiro por ser parábola, é uma história fictícia, né? Isso aqui de fato não ocorreu,
Mas Jesus conta essa história fictícia, ele cria essa história, não é? Para mostrar que a lógica de Deus para levar alguém para o reino dos céus é diferente da lógica humana. Certamente aquele que primeiro chegou para trabalhar, os que trabalharam mais deveriam receber proporcionalmente ao valor, à quantidade de trabalho que eles tiveram. Esse é o sistema comum, né? Mas na parábola, propositalmente, Cristo apresenta duas coisas diferentes. Primeiro, os últimos que chegaram na hora 1/10, lá no final do dia para trabalhar, eles recebem o mesmo salário que os que chegaram primeiro. E além disso, eles foram pagos primeiro, os últimos foram pagos primeiro do que aqueles que chegaram antes deles. E aí diz aqui na parábola que isso causou um certo desconforto entre os trabalhadores. E aí nós vamos ver a resposta do dono da vinha, que representa Deus Pai. Resposta essa que mostra que cristão nenhum tem o direito de ter ciúme, não é? Da salvação que Deus dá para as pessoas. Porque a salvação pertence a Deus. Ele dá a quem Ele quiser. Óbvio que isso não é uma dupla predestinação, né? Mas Deus dá a salvação. Se uma pessoa viveu 40 anos no Evangelho e abandonou a Cristo, ela perde a salvação. Agora, uma pessoa que por 40 anos não conheceu a Cristo, mas nos últimos momentos aceitou de coração e se arrependeu de verdade, ela tem o céu. É assim. É por isso que Lucas 21:19 diz: na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, a vossa vida eterna. Então não é o tempo de cristianismo que determina a minha salvação ou uma espécie de grau de recompensa que eu vou ter. Até porque Hebreus 11, 39 e 40 é claro em dizer que Deus não recompensou ainda os heróis da fé para que eles sejam recompensados juntamente conosco no dia da ressurreição. Então Deus não lida como lida o mundo. Deus lida do jeito dele, com a lógica dele. E no verso 11 diz assim: mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? E o denário era o valor diário de um trabalho, né? Então, aqui não há injustiça nenhuma. Quando ele o chamou lá no início para trabalhar, o que foi combinado entre eles? 1 denário, né? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É a mesma coisa Deus dizendo o seguinte: porventura não me é lícito eu dar a salvação a quem eu achar que eu devo dar? Você tem que dar graças a Deus estar no céu, você não tem que estar reclamando de eu dar a salvação para pessoas que me aceitam no final da vida, porque a salvação é minha, pertence a mim, eu é quem dou a salvação. Você tem que dar graças a mim por você estar lá e não ir para o inferno, né? Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou seja, no fundo, eles estavam com inveja. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, qual é a conclusão da parábola? Que Deus tem uma lógica diferente. Para Ele, aquele que aceitou a Cristo por último pode vir a ser o primeiro, porque ele pode estar seguindo a Cristo com mais fervor do que aquele que segue há mais tempo e está morno espiritualmente. E aí ele finaliza dizendo também que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos são escolhidos porque poucos permitem que o Espírito Santo os escolha. Deus chama muitos, mas nem todos acabam permanecendo até o final e acabam perdendo a salvação.
Então, em resumo, esta parábola serve para nos mostrar que o cristão não tem direito algum de sentir inveja por Deus ser bondoso com outras pessoas. A salvação pertence a Ele, a lógica é dele. E eu, como uma pessoa humilde e cristão e que confia em Deus, eu tenho que submeter a minha lógica pecadora à lógica perfeita dele. Isso quer dizer que não é porque eu tenho mais tempo de igreja que eu tenho mais crédito com Deus, não é isso? Foi o que eu disse, Tito, não importa o tempo de igreja que a pessoa tenha. Isso não quer dizer que ela tenha mais crédito com Deus. Às vezes uma pessoa está há 40 anos numa igreja, mas ela é fria, ela é morna. A pessoa entrou há 1 ano e é fervorosa, tem mais comunhão com Deus. É mais sincera, é que fala vive aquilo que prega, então... Muitos acham que tem crédito com Deus pelo tempo de conversão e estão redondamente enganados. É verdade. Muito bem. Muito bem, você viu aí, as parábolas estão aí para nós entendermos. É interessante, existe um livro também da senhora White que é só sobre as parábolas, né? As parábolas de Jesus, né, professor? Parábolas de Jesus. Que vai detalhando cada parábola dessa. Muito interessante, se você tem interesse em saber mais sobre as parábolas que estão escritas na Bíblia, querer compreender um pouco mais até, eu aconselho a você procurar esse livro na CPB, aparece aí o número da CPB, você pode solicitar o livro Parábolas de Jesus, que você vai ter uma amplitude do que Jesus estava dizendo em cada uma delas, tá bom? Muito bem, para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta por SMS. Veja bem, as mensagens do seu celular, você pode mandar por SMS ou então pelas nossas redes sociais. O nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Tá anotando aí, ó? Tá aí na sua tela, 12 981 510101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt, tá bom? É só você acessar lá, namiradaverdade.nt. Tá faltando acho que um NT ali, viu? E também no nosso Instagram é @namiradaverdade, tá? Você pode acessar aí e mandar as suas perguntas. Sempre eu coloco um videozinho ali antes para você usar aquele videozinho para você mandar as suas perguntas e é mais fácil de eu identificá-las aqui para mim, tá? Essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS e olha só, quem manda é a Lilian. Ela diz o seguinte: parabéns pelo programa, sou Lilian Furtado do Rio Grande do Sul. Eu queria saber por que Jesus diz aos discípulos acerca do fim dos tempos, assim no livro de Mateus: orai para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pode explicar quanto ao sábado? É somente porque é o dia de guarda? Por que Jesus disse isso, professor, ali em Mateus 24, em relação à fuga dos cristãos? Isso aqui tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com o que aconteceria ali em Jerusalém? O que Cristo quis dizer com o inverno e sábado? Aqui Jesus está falando no contexto em que Jerusalém seria destruída, e foi realmente destruída no ano 70 depois de Cristo. Cristo aqui profetizou essa destruição da cidade por causa da rebeldia do povo de Deus. E aí ele disse o seguinte: orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. O que ele está dizendo com isso? Fugir no inverno é muito difícil. Imagine ter que fugir pelas colinas no inverno. Então Jesus falou, ore para que a fuga não seja no inverno. E no sábado, eu vejo aqui 2 motivos. Primeiro, para eles não profanarem o sábado e permanecerem em adoração a Deus, porque eles guardavam o sábado. E segundo, porque estando eles reunidos no sábado, se a invasão ocorresse naquele dia, além de eles profanarem o sábado, eles seriam pegos de surpresa, porque estariam adorando a Deus e seria mais fácil matar a todos de uma vez só. Então há esses 2 motivos implícitos no texto. Muito bem, muito bem. Aqui a perguntinha que chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Elaine. É a seguinte: parabéns a vocês pelo programa, sou Elaine de Mairiporã, São Paulo, e a minha pergunta é: seremos salvos
pela graça somente? Se alguém morrer em adultério, por exemplo, poderá ser salvo? A salvação é somente pela graça, professor? Se for somente pela graça, de repente alguém que está em pecado e morrer, ainda assim com a graça de Cristo ela poderá ser salva? Nós temos que entender o que é morrer em adultério. Porque tem uma compreensão muito errada e distorcida a respeito desse assunto. Então, por exemplo, quando um irmão ou uma irmã acaba se divorciando, não pelos motivos bíblicos, né? E realmente, se essa pessoa se divorcia, não pelos motivos bíblicos, né? De Mateus 5,32, Mateus 19,9, Romanos 7,2, se ela se divorcia não pelos motivos bíblicos, ou seja, a imoralidade por parte do cônjuge ou a morte do cônjuge, né? E se casa novamente, a pessoa está adulterando realmente. Mas existe uma compreensão distorcida de adultério eterno. As pessoas pensam que aquela pessoa que errou e entrou num novo relacionamento, agora ela vive em adultério por toda a sua vida. Temos que ter cuidado com isso, porque senão Deus não pode perdoar o adúltero. Se Deus perdoou o adultério de Davi, que envolveu até o homicídio, ele matou Urias para ficar com Batseba, né? Se Deus perdoou Davi, é lógico que ele pode perdoar um irmão que cometeu um erro também. Então eu tenho muita cautela com essa questão de morrer no adultério. O que o irmão ou a irmã quis dizer com isso? Se foi nesse aspecto, você está equivocado em dizer que ele morreu no adultério. Agora, óbvio, se o cara morreu sendo pecadeiro e não pecador, ele não tem como ter a salvação. Porque a salvação, mesmo sendo pela graça, ela é expressa em obras, por quê? Porque as obras são o fruto da salvação. Elas não são o meio. Né? Ninguém vai estar no céu pelas obras, diz Efésios 2, 8 e 9. Ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém no céu vai se gloriar, gabar-se, porque praticou alguma coisa que o tornou digno de estar lá. Né? É o que o texto está dizendo. Agora, no verso 10, há um complemento. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não somos salvos pelas obras, mas as obras são uma materialização, diríamos assim, da fé. Elas são o fruto da fé. Elas fazem parte do processo de santificação. Tá? Então, lê Efésios 2, 8 a 10, reflita, e aí você vai conseguir colocar a graça no seu devido lugar e as obras no seu devido lugar. Muito bem, professor, muito bem. Temos ainda um minutinho antes de ir para o intervalo. Deixa eu colocar essa pergunta aqui, ó. Eu sabia que ela ia aparecer hoje aqui no programa, hein? Olha só a questão. Sou Pablo Leitão, de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu gostaria de saber como é que fica a questão de receber órgãos de animais impuros, do porco no caso, assim como foi o transplante de rim para um humano este ano. Essa matéria acho que esteve aí num dos jornais no domingo e a pergunta veio aqui. Como que é essa questão de receber um órgão de um animal e principalmente por ser um animal impuro, professor? Mas você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha só o que ele colocou aqui, o mesmo Pablo. Esses armários aí estão vazios atrás de você? E o Leandro, está no mesmo set de filmagem? Deixa eu falar para ele aqui, ó. Aqui não, aqui tá cheio de processos nessa delegacia aqui, ó. Tá lotado de processos aqui, tem muitos processos aqui. E o professor está lá na biblioteca dele, onde eu falo com ele pela televisão. É ou não é, professor? E tem livros aqui, não é nenhum de mentira, todos verdadeiros. Brincadeira, aqui tá cheio de um armário cenográfico e o professor está dentro do mesmo estúdio, mas em um outro lugar. Obrigado pelo carinho e pela descontração aqui no programa. Essa resposta sobre esse negócio do órgão de porco num ser humano, nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Já estamos de volta e olha, a pergunta que ficou em aberto aí é uma pergunta interessante. Ela foi notícia aí no último final de semana, sabia que ia chegar aqui no Na Mira da Verdade e ela está na mira. Vamos ver como é que o professor se sai nessa questão. Professor Leandro Quadros, a pergunta do Pablo Leitão, lá de Tangará da Serra, ele que está curioso para saber o que nós tínhamos aqui no nosso armário, é a seguinte: como é que fica essa questão de receber um órgão de um porco? Receber um órgão, um transplante de rim, se eu não me engano, foi acho que um transplante de rim para um ser humano. Como é que fica essa questão, uma vez que o porco é um animal imundo? Nós sequer podemos comer a carne dele e agora receber um órgão, como é que fica? Veja, nós temos aqui que fazer uma avaliação que obviamente ela vai diferir de opiniões por ser uma questão ética com a qual a Bíblia não lida. Quando a Bíblia fala da carne de porco, ela fala para não comer e não tocar no seu cadáver. A Bíblia não fala nada de transfusão de sangue, temos o princípio, né? Mas assim, a questão do transplante de órgãos, a Bíblia não fala sobre isso. Então nós temos que adotar princípios éticos que possam nos ajudar pelo menos a nos aproximarmos de uma resposta. Aqui em Levítico 11, é dada a razão para não comermos a carne de porco. Vou entrar nesse ponto primeiro e depois finalizo essa questão ética que, obviamente, mais de uma resposta pode ser dada a ela. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. Veja, o que Deus proíbe é o comer carne de porco e o tocar no seu cadáver. Por quê? O fato de o porco não ruminar como o boi, que mastiga o alimento e engole várias vezes, né, demonstra que o sistema digestivo do porco não é complexo como o do boi. E, obviamente, possui mais toxinas do que um animal que rumina. Então Deus proíbe o comer carne de porco porque ele é um lixeiro da natureza. Então o que teríamos que avaliar até que ponto o rim de um porco pode ser saudável ou não para um paciente, sendo que o rim filtra, tem o trabalho de filtrar muitas coisas que passam pelo organismo do porco. Outra questão que podemos levantar, será que apenas o rim do porco funciona em seres humanos? Outra questão, e se esse for o único recurso, vamos deixar a pessoa morrer para não usar o rim de um animal que é considerado imundo para a alimentação? Não devemos esquecer que mesmo o porco sendo ilícito para a alimentação, ele é um animal criado por Deus. Não podemos dizer que o porco é um animal do diabo, né? Foi criado por Deus. Só que, pós o pecado, pós-dilúvio, né? Quando Deus liberou o uso de algumas carnes, Ele não liberou todas, porque nem todos os animais fazem bem para nós. Então, até que ponto o rim do porco pode ser benéfico ou maléfico ao ser humano? Isso só o tempo dirá, né? Os estudiosos terão que avaliar a vida do paciente, né, a sua rotina. Então nós não teríamos aqui uma resposta 100% para dar, porque o que a Bíblia proíbe é o comer, é o ingerir. Agora a Bíblia não fala nada de usar um órgão do porco. Sendo assim, creio que neste caso, cada um tem que decidir por si mesmo, né, para que lado vai nessa questão ética, que obviamente é difícil, pelo fato de a Bíblia não tratar dela diretamente. Muito bem, professor, muito bem. Agora a pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, muita gente participando pelo Facebook. Obrigado por você estar acompanhando aí pelo Facebook. Aproveite, compartilhe com seus amigos este link, esse vídeo, para que mais e mais pessoas tenham a chance de conhecer o programa Na Mira da Verdade e tirar as suas dúvidas bíblicas. Eu estava vendo hoje um testemunho muito bonito de alguém que foi tocado através da Novo Tempo. Ele estava acompanhando ali a programação da Novo Tempo, Na Mira da Verdade, e ele teve a sua vida transformada e o programa chamou muita atenção dele. Talvez você que está aí agora assistindo
talvez está sendo tocado pelo Espírito Santo em tirar essas dúvidas que nós vamos tratando aqui dos telespectadores, das pessoas, dos internautas que mandam para a gente, e você, quem sabe, está sendo tocado pelo Espírito Santo. Isso pode estar sendo para você realmente, viu? O que a gente está falando aqui, talvez uma pergunta que foi colocada aqui, é aquilo que você precisava saber. Tenha certeza, o Espírito de Deus está tocando a sua vida, viu? A próxima pergunta, quem mandou foi o Jorge Ludocico, e a pergunta dele é a seguinte: terá um momento, professor, onde vai existir apenas uma religião, uma denominação? Ele diz assim: eu digo isso devido a tanta confusão de igrejas na atualidade. A Bíblia nos dá um vislumbre se vai ter apenas uma religião no fim dos tempos, professor? Sim ou não? Só quando Jesus voltar e nos levar para o céu. João 10,16 diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, pouco antes da volta de Cristo, nós cremos, né, que cristãos de várias igrejas vão se unir, não é? Aceitando as 3 mensagens finais de Apocalipse, na verdade as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, vão se unir em torno dessas 3 mensagens e ali vai ser um povo, aguardando a volta do Senhor. Agora, uma igreja só, a igreja celestial, na cidade da Nova Jerusalém, né? Só neste momento, porque no mundo sempre existirão várias religiões, não há um momento que a Bíblia diga que, lógico, a Bíblia promete uma punição para a confusão religiosa que há no mundo, que mistura a verdade com a mentira, em Apocalipse capítulo 18. Mas isso existirá até o tempo do fim. As religiões todas existirão até o tempo do fim. Muito bem, acabei de colocar no ar aí também o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você pode entrar lá e mandar a sua pergunta agora também pelo nosso blog, tá bom? E eu queria nesse momento apresentar para você o nosso curso bíblico que oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, sem você pagar nada, é um presente nosso para você. Basta você acessar agora o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Além de você mandar as suas perguntas, você pode também solicitar esse curso bíblico lá. Você vai ver que tem a imagem dessa revista. É um curso bíblico no formato de uma revista que você pode levar para qualquer lugar e estudar os temas aqui. Tem no final de cada tema um pequeno questionário para você responder. Tenho certeza que vai ser um aprendizado e tanto da palavra de Deus, principalmente os últimos acontecimentos, aí, entender esse momento que nós estamos vivendo, que acreditamos ser os últimos momentos, o tempo do fim. Peça agora mesmo. Se você quiser, você pode ligar também no horário comercial para a gente. O número é 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga e fala: eu queria o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade. E aí você vai receber aí na sua casa. Tem alguém que está perguntando aqui também no SMS? Por favor, entre em contato por telefone ou então por esse endereço, o nosso blog que eu falei para você, novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS e olha só, quem mandou foi o Marcelo Santos, ele é de Jaguariúna, São Paulo. A pergunta do Marcelo, ele diz: parabéns pelo programa, Tito e professor Leandro, simplesmente um programa excelente. Muito obrigado, Marcelo. Compartilhe com seus amigos, convide seus amigos para assistir também o nosso programa aqui, onde nós debatemos assuntos da palavra de Deus. A pergunta do Marcelo é a seguinte: na passagem de Jesus, em que Jesus faz o seu primeiro milagre, da água em vinho, a sua mãe diz para o Senhor: Jesus, o vinho acabou. E ele diz à sua mãe: não era ainda, ou melhor, não é ainda a minha hora. Se não era a hora de Jesus, como ele mesmo diz, por que ele fez o milagre? Por que o Senhor Jesus fez o milagre? Por favor, me ajude a compreender este tema. Deus abençoe a todos.
por que Jesus disse que não era chegada a hora dele ali, mas mesmo assim ele fez o milagre? Na verdade, o que Jesus está dizendo em João 2 é que não é chegada a hora de acordo com Maria. Ela queria que o filho já entrasse em cena, né, para mostrar que era o Messias. Mas Jesus tinha um momento especial na festa em que ele iria fazer isso. Então aqui, de forma respeitosa, mas firme, Cristo falou para ela, olha, deixa que isso aqui é um assunto meu. Né? Ele não estava querendo dizer que não era a hora naquele momento dele fazer o primeiro milagre. Até porque ele foi na festa do casamento com o propósito de fazer o milagre. Ok. Só que não era no momento que ela achava que tinha que ser. Era no momento que ele achava que tinha que ser durante o casamento. Ah, ok, muito bem. Viu aí, meu amigo Marcelo? Muito bem. Manda sua pergunta também por SMS. O número é 12 98151 0101. A próxima pergunta, ela vem pelo nosso Instagram. E por coincidência, também é Marcelo, hein? Olha aí, ó. O Marcelo Macedo, aqui pelo Instagram, ele é do Rio Branco, no Acre. A pergunta dele é a seguinte: posso comprovar através da Bíblia que a santificação não acontece em um só momento? Só sou santificado e limpo de meus pecados uma só vez? Ou não? Ou realmente a santificação não acontece em um só momento? E aí, professor? A gente consegue mostrar na Bíblia que a santificação não é em um momento só? Conseguimos, sem sombra de dúvidas. O que Paulo disse sobre esse assunto? Vamos ler aqui Filipenses 3, 12 em diante. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha aqui, ó. Paulo disse que ele não tinha obtido a perfeição ainda. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a perfeição, a santificação completa. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Para Paulo, a santificação não era uma obra instantânea, era obra de uma vida. Tanto que ele disse que ainda não havia alcançado a perfeição, que envolve a santificação. Então é óbvio, dizer que a santificação é uma coisa instantânea é um absurdo. Não tem base bíblica para isso e nem a realidade mostra isso. Muito bem, muito bem. Estou vendo aqui, professor, que o nosso Instagram, ele tem muitas perguntas, mas ele não está me mostrando aqui, tá? Mas eu vou colocar uma pergunta aqui do nosso Facebook. Deixa eu pegar aqui. Quem mandou foi a Giza Lusca. A pergunta dela é a seguinte. Hoje eu li, deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, temos 3 minutinhos. Hoje eu li alguns comentários sobre batismo. A maioria criticava e dizia que só pode se batizar uma vez. Mencionaram um só Deus, uma só fé e um só batismo. Explica pra gente, por favor, Tito, essa questão do batismo. Não tem congregação por enquanto. Olha aí, ó, ela não tem ainda uma igreja, ela não frequenta uma igreja ainda, mas ela está bastante interessada nessa questão do batismo, professor. Quando se fala um só batismo, o que a Bíblia está querendo dizer? Aqui em Efésios 4:5, né, o texto que gerou a dúvida para nossa irmã, diz assim, há um só Deus, ou melhor, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso. Aqui não é no sentido quantitativo, é no qualitativo. Ou seja, há um só Senhor verdadeiro, há uma fé verdadeira e há um batismo verdadeiro, que é o batismo cristão por imersão. Então aqui o foco não é falar na quantidade, não é no sentido quantitativo do batismo, mas é na qualidade. Qual é o batismo correto? Então esse texto não manda e não proíbe o rebatismo.
nós vemos um exemplo de pessoas se batizando novamente nas águas em Atos 19, 1 a 6. Esses 12 discípulos, eles não haviam sido batizados no Espírito Santo, e aí Paulo batizou-os nas águas novamente para marcar a entrada deles na igreja cristã, e aí eles receberam o dom do Espírito Santo. Tá? Então há um exemplo de pessoas se batizando mais de uma vez nas águas, mas só temos esse exemplo de Atos 19, 1 a 6. O que nos leva à conclusão? De que a Bíblia não manda e não proíbe o rebatismo. Se a Bíblia não manda e não proíbe, cada igreja é livre para decidir aquilo que acha ser melhor para ajudar os seus membros. Nós, por exemplo, cremos que há situações especiais para um rebatismo, um exemplo de outros. Quando a pessoa, por exemplo, publicamente desfez o seu matrimônio espiritual com Jesus, apostatou, abandonou a fé. E aí ela volta. Nós achamos que é importante que publicamente, assim como ela publicamente apostatou, que ela publicamente demonstre que está se arrependendo e que está voltando para uma relação íntima com Cristo. Então nós queremos ser perfeitamente válido o rebatismo para esse tipo de caso e para alguns outros casos também. Ok, muito bem, nosso tempo já está correndo aqui contra a gente tem que ir para o intervalo, mas eu queria colocar uma pergunta, ou deixar em aberto aqui a questão. Eu queria entender, a Igreja Adventista acredita no dom profético, mas parece que esse dom só foi dado a Ellen White. O que eu entendo é que esse dom seria para a igreja toda, não somente para uma pessoa. Como explicar isso, sendo que esse dom não se manifestou em ninguém mais até hoje? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aí, deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa, não tem o nome, a pergunta é a seguinte: eu queria entender, a Igreja Adventista acredita no dom profético, mas parece que esse dom só foi dado a Ellen White. O que eu não entendo, ou melhor, o que eu entendo, esse dom era para ser para a igreja toda, não somente para uma pessoa. E eu gostaria de que pudesse me explicar, sendo que esse dom não se manifestou em mais ninguém até hoje. Como é que fica isso, professor? Você precisa entender, amigo telespectador ou telespectadora, que a Bíblia não promete em nenhum momento que um dom é para toda a igreja. No sentido de o seguinte: agora toda a igreja vai receber o dom de profecia. Todos na igreja vão receber o dom de línguas. Todos na igreja vão receber o dom do pastorado. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 12, 11, que o Espírito Santo escolhe os dons, e aqui em 1 Coríntios 12, é para um fim proveitoso, e que pessoas diferentes recebem dons diferentes. Toda a igreja se beneficia do dom profético, mas nem toda a igreja vai receber o dom profético, nem todas as pessoas da igreja vão receber o dom profético. E isso é claro, por exemplo, quando lemos 1 Coríntios 12, versos 7 em diante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Veja, o dom é dado de forma individual, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, não diz que é dado a todos. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, não diz que é dado a todos na igreja. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Não é dito que todos na igreja terão dom de cura. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. Não é dito que todos na igreja vão ter o dom profético. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então é assim que funciona. Tanto que em 1 Coríntios 12 se compara a igreja a um corpo. Assim como o corpo tem vários membros com funções diferentes,
A igreja tem várias pessoas com dons espirituais diferentes e a soma desses dons é que proporciona o desenvolvimento do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, nós cremos que Ellen White ela é uma profetisa não canônica, né? Porque os profetas canônicos têm livros na Bíblia e o profeta canônico não tem livro na Bíblia. Profetisa não canônica recebeu o dom profético não só para ela, mas para ela ensinar a toda a igreja. Agora, em nenhum momento, nem no Antigo Testamento, você vê Deus dando, por exemplo, o dom profético para todas as pessoas. Ele escolhe algumas pessoas para isso. Isso foi assim desde o início e sempre o será. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui pelo nosso Instagram, ele já voltou, já está funcionando direitinho. O Lucas Assis, ele perguntou algo que é muito interessante, muito inusitado. Já caiu aqui algumas vezes, mas vamos ver lá o professor respondendo. Professor, o que o Lucas aqui está perguntando é sobre o texto de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Você lembra o que é, sem mexer na Bíblia aí? Lembro do jovem com um lençol? Exatamente, é interessante, porque aqui esse trecho da palavra de Deus de Marcos está dizendo quando Jesus foi preso. Ele começa contando o relato ali e Jesus depois fala um momento ali, né, que o que estava acontecendo com ele ali era para se cumprir o que está nas Escrituras Sagradas. Só que depois aparecem esses dois versos aparentemente perdidos aqui nesse tema, professor. Tem algum significado isso? Para o leitor original tinha um significado, porque quando Marcos escreveu isso, com certeza ele deve ter comentado, né, com os leitores originais, o que esse jovem estava fazendo lá e qual era a importância dele no evento. Mas nós estamos muito longe da época dos leitores originais e não há nenhuma explicação no contexto do propósito desse jovem aparecer ali. Vemos que a princípio ele estava ali por curiosidade. Alguns até cogitam que pode ser o próprio João Marcos, autor do Evangelho, quem estivesse ali, mas nós não temos como provar isso. Então, como nós estamos muito longe, espaço aí de mais de 2000 anos, entre o escrito original e o acontecimento original e a realidade de hoje, não tem como nós sabermos o que esse jovem estava fazendo ali. Aparentemente está perdido esses dois textos ali, não é? Aparentemente, mas como eu disse, tinha uma função para o leitor da época. O leitor da época, quando o João Marcos escreveu, alguém pode perfeitamente perguntar para ele, olha, quem é esse jovem aqui? E ele disse, né? Então, mas se passaram 2000 anos e ele não registrou isso. Então, para o leitor da época teve relevância. Para nós, tem relevância alguma saber quem é que esse jovem aqui. Isso não diz nada a respeito da salvação. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta pelo nosso Facebook, pessoal que acompanha a gente assistindo aí, obrigado pela sua participação. Essa pergunta, deixa eu ver aqui que ela já subiu, tem um monte de perguntas chegando aqui. Ok, quem mandou foi o Cleiton Ribeiro. Ele diz, admiro a competência de vocês. Obrigado, meu irmão, pelo carinho aí de você acompanhar a nossa programação. Deus os abençoe, igualmente a você. Já estamos na fase da sacudidura? A pergunta dele. Creio que Deus já está provando os corações e a fé de alguns, já que há tanto joio no meio do trigo. Primeiro eu queria perguntar para você, o que é sacudidura? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse termo? Quando ele pergunta aqui, já estamos na fase da sacudidura? Esse é um termo utilizado por Ellen White. Para exemplificar alguma coisa? Vou explicar. Por Ellen White, pela Igreja Adventista, para se referir a um momento em que o povo de Deus vai ser, diríamos assim, sacudido por falsas doutrinas, e aí vai ser feita uma separação entre trigo e joio. Tá? Então, isso que seria a sacudidura. Não é um termo bíblico, tá? Mas pode perfeitamente ser um evento, porque está associado à separação entre o trigo e o joio. Na parábola de Mateus 13, Cristo fala do trigo e do joio, ou seja, pessoas que são o trigo na igreja e pessoas que são o joio, a planta ruim. Ou seja, o diabo também converte gente, né? Para atrapalhar aqueles que realmente aceitaram a Jesus.
Então vai haver uma sacudidura no fim dos tempos e nós cremos que ela já começou sim, mas ela vai se acentuar mais ainda no fim dos tempos. Então como que isso aconteceria de acordo com Ellen White? Pela introdução de falsas doutrinas na igreja. E é o que acontece. Quando entra uma falsa doutrina numa igreja, ocorre uma sacudidura, ou seja, as pessoas ficam confusas a princípio, é certo ou não é certo, e uns acabam saindo da igreja, porque a igreja não aceitou a heresia deles, e outros permanecem mais firmes. Né? Então a sacudidura tem esse propósito mesmo, separar o trigo e o joio. Isso acontece em qualquer igreja se você parar para analisar. Qualquer igreja, quando há uma introdução de uma falsa doutrina ou de uma ideologia, o indivíduo vai perdendo a cabeça, vai deixando de lado aquilo no qual ele acreditava, segue a heresia ou a ideologia e quando vê ele está fora da igreja. Então essa é um resquício sim da sacudidura. Há uma aparente separação dentro da igreja. É uma separação dentro da igreja entre aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Ok. Muito bem. São perguntas aí, pessoas das mais diversas denominações religiosas fazem as suas perguntas, inclusive adventistas aí que acompanhem o programa Na Mira da Verdade. E nós temos aqui o objetivo de responder todas as questões. Obrigado pela sua participação. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram e é bem interessante, professor. Olha só. Diz assim, gosto muito dos dois. Gostaria de perguntar, é pecado o casal optar por não ter filhos? Há alguma condenação se um casal optar em não ter filhos no casamento? Não, na Bíblia não tem nada que diga que é pecado, mas é importante o casal fazer uma avaliação sincera e honesta do porquê não quer ter filhos. Eu já ouvi de casais dizendo o seguinte, eu não quero ter filhos porque nós estamos no tempo do fim. Então vai ser mais difícil ter filhos no tempo do fim. Isso aí não é argumento. Né? Nós estamos no tempo do fim há muito tempo. Né? Então isso não é argumento para não ter filhos. Outro detalhe, alguns casais dizem assim, não quero ter filho porque eu não quero dividir o meu cônjuge. Isso seria uma demonstração de egoísmo. E eu não creio que alimentar esse egoísmo seja bom para o relacionamento familiar. Agora, se o casal decide que não quer ter filhos por outros motivos, que não envolvam um motivo egoísta ou um motivo traumático, porque se for um motivo traumático, você tem que fazer terapia e não continuar com o trauma que lhe impede de ter filhos. Né? Então, se não for um motivo traumático ou egoísta, você pode escolher não ter filhos. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Agora, eu gosto muito de uma frase de Ellen White, né? Que ela diz assim, que um lar sem filhos é como um jardim sem flores. E o coração daqueles que reside neste lar tende a se tornar mais egoísta. Então, uma criança no lar é uma bênção, né? Porque a criança vai te ensinar realmente lições de paciência, de humildade, de perseverança na educação, né? Mas não é um pecado. Agora, óbvio, quem não quer ter filhos está deixando de ter uma bênção muito grande na sua vida, de desfrutar um amor que não existe igual. Tá? Na esfera humana, não existe um amor mais profundo do que o amor de um pai e de uma mãe por um filho. Né? Você consegue amar mais um filho do que a você mesmo. Então, se você não quer ter a possibilidade de sentir isso, você é livre para isso. Agora, que você vai perder, vai perder. Muito bem, nós temos ainda um minutinho, eu vou colocar essa pergunta que nós estamos falando de casal aqui. Olha só, professor Leandro Quadros, é pecado um casal dançar músicas românticas? Já estamos na palavra há 4 anos, mas nunca mais dançamos uma música romântica assim, eu e meu marido. Há problema nisso, professor? Veja, nós cremos, minha irmã, que a dança, como está banalizada hoje, a dança ela não é uma coisa assim recomendável para o cristão. Acontece de alguns casais cristãos na própria casa deles quererem dançar juntos uma música romântica. Até aí passa.
Mas agora temos que nos preocuparmos com o seguinte: será que dançando essas músicas você não vai ser tentada a querer dançar mais tipos de músicas? E assim você acabar se envolvendo muito com isso? Então é uma questão para vocês avaliarem particularmente com Deus. E Deus vai dar uma resposta mais definitiva para vocês. Ok, professor, ok. Infelizmente não temos mais tempo para colocar nenhuma pergunta mais na mira, mas eu não posso deixar de agradecer a você que fez o programa acontecer, como a gente sempre fala aqui no programa, né? Afinal de contas, são as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem tudo isso aqui acontecer. Eu não sei o que vai chegar e ele muito menos sabe o que eu vou perguntar. É você que manda suas perguntas. Obrigado pela sua participação, por fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, com mais perguntas e questões aí para colocarmos na mira, tá ok? Vai ser um prazer. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E não esqueça, nesse final de semana, dia 30, tem o Anjos em Ação. A partir das 20 horas aqui na TV Novo Tempo, você vai acompanhar uma grande celebração de muito louvor e muitas histórias de transformação de vidas. Anjos em Ação, dia 30, tá bom? Lembrando sempre aqui neste programa, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!